Segunda morte, Lago do Fogo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 20. Que milagre em nossa vida, amados. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Diz assim Apocalipse 20, 13 e 14. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Que esta palavra seja revelada e você ouça o que o Espírito vai falar com o seu coração. Deus não fala só às multidões, Deus fala individualmente. Ele tem algo para a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, sempre a honra, o louvor e a glória te pertencem. Tu és o soberano, Senhor, Pai. Tu és Rei de reis, Senhor de senhores, o único, o caminho, a verdade, a vida. Tu és o pão, Tu és a água, Tu és a luz. E nós estamos aqui esta noite para ouvir o Espírito falar. Então, Senhor, usa as minhas cordas vocais, meus lábios, e com a sensibilidade do Espírito Santo, permita-me transmitir o que está primeiramente em teu coração, para que eu transmita às tuas ovelhas, pastoreando-as, cuidando das ovelhas, cuidando em alimentá-las com pastos verdejantes. Então, Senhor, eis-me aqui, usa-me em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, selo do meu apostolado, cartas escritas por Jesus, não com tinta. Ele não escreve com tinta, ele escreve no nosso coração. Meus filhinhos amados, João, no livro de Apocalipse, revela que um anjo, mais uma vez uma intervenção de um anjo, lhe mostrando um panorama. Desta feita, diz a palavra que deu o mar os mortos que nele estavam. Então João, o apóstolo, está mostrando um fato de que todos se encontrarão com uma realidade em algum dia. E esta realidade se chama a morte. E claro que esse é um assunto que normalmente é evitado. As pessoas têm muito medo, muita tensão de falar deste assunto. Mas eu quero dizer que dependendo da relação ou não relação com Deus, existem dois destinos para o ser humano. Para o cristão, a morte, diz a Bíblia, é preciosa aos olhos de Deus. Chama-se de descansar no Senhor. Para o incrédulo, é morte, apenas morte. Lucas 16, 22 diz isso: aconteceu ao morrer o mendigo ser levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Esta é a morte do cristão. Ele é levado por anjos ao seio de Abraão. Morreu rico, foi sepultado. Você veja a diferença entre a vida de uma pessoa que tem uma relação com Deus, que vai ao seio de Abraão, e a vida de quem não tem relação com Deus, diz que morre, é sepultado. Então a diferença da morte de ambos está na relação que cada um teve com Jesus. E ele diz no versículo 3, vamos voltar lá em Apocalipse, diz que foram julgados um por um, segundo as suas obras. Veja, o cristão não será mais julgado. O julgamento do cristão já aconteceu na cruz. Todo o castigo, dor, enfermidade, maldição, tudo isso já foi encravado na cruz do Calvário. E João 5,24 diz que, em verdade, eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Diga graças a Deus. Por quê? Porque ao receber Jesus como seu Senhor e Salvador, já passou da morte para a vida. E a pergunta sempre é esta: pode passar da vida para a morte? Não. E o incrédulo? O incrédulo morre em pecado, morre em condenação. E é por isso que ele será julgado segundo o grau da condenação daquilo que ele fez nesta terra. Depois volta o livro do Apocalipse 20:14 e disse: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então agora volta a falar dessa morte do inferno. A morte para o cristão é uma promoção, é preciosa. Ele vai ao seio de Abraão, levado por anjos. Isso é maravilhoso. Isso não é para ser amedrontador, esse é o final, de que todos nós um dia nos depararemos. Agora, a morte daquele que não tem Jesus, diz que é lançado para dentro do lago de fogo. Veja, Paulo falou da morte como um inimigo. Ele diz em 1 Coríntios 15:26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Para o incrédulo será algo terrível, porque a Bíblia diz que ele é lançado no fogo, no lago do fogo, no inferno, no lugar de condenação final, no lugar de castigo eterno, naquela separação eterna de Deus. Isso é dramático, porque nós não podemos diminuir o peso disto. Se morreu sem Jesus, aí está o seu destino, consciente de sofrimento num lago de fogo. Isso não é história, isto é realidade. Morreu em Jesus, seio de Abraão. Pastor, mas a igreja romana prega de um sono da alma, que ela estará num purgatório. Amados irmãos, não existe, à luz da Bíblia Sagrada, esse tal lugar de purgatório. Cabe ao homem morrer e segue-se o juízo, disse Paulo aos Hebreus. Então, a alma que morre sem Jesus, ela não pode voltar para se aperfeiçoar. Também não existe reencarnação. Então nós precisamos ter isso como norma de nossa vida, conhecimento, porque existe uma pressão grande do catolicismo romano dizendo: vamos rezar uma missa pela alma do irmão João. O irmão João está dormindo o sono da alma no purgatório. Então a missa aqui de cima é Ave Maria, Pai Nosso, Santa Maria. Então,
isto vai purgar, vai limpar João. Não. O João é limpo quando ele confessa Jesus como Senhor e Salvador. Se ele não confessou, não era um eleito de Deus, não era um predestinado, e ele será dominado pelo inimigo chamado a morte eterna. Pastor, mas nós já não estivemos nesta morte? Estivemos espiritualmente falando. Efésios 2:1 disse: Ele vos deu vida, já deu. E deu aonde? Na cruz. Quando ele disse tudo está consumado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos pecados, nos vossos pecados e delitos. Então, em delitos e pecados, era um estado de morte. Mas como éramos eleitos do Senhor, Ele nos fez ouvir a palavra e Ele nos deu vida. Então, guarde isso no seu coração. Ninguém pode tirar o que Deus deu. Nem Deus. Ele disse que não apaga o nome do livro da vida de modo nenhum, disse Jesus. De modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. Então, estávamos mortos porque não tínhamos Jesus. Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que aos que de antemão conheceu, os predestinou, chamou, justificou e glorificou. Obra completa. Esta obra de Jesus não pode ser desfeita, nem pelo pecado mais feio que você possa cometer. Pastor, mas e se eu cometer? Atenção, diz que quem vive na prática do pecado é o filho do diabo, não é o filho de Deus. Se eventualmente pecarmos, porque é possível, Deus tem 3 níveis de recuperação. Primeiro, disciplina. A palavra grega paideo, disciplina. Deus começa a falar pela palavra, o Espírito começa a incomodar. Se a pessoa não aceita, correção. Aí começa a apertar, aperta o parafuso. Perdeu o emprego, deu mal aquela situação, perdeu aquele problema. Aí, finalmente, se a pessoa continua insistindo, Deus pode dar um açoite. E esse açoite pode ser uma morte prematura. Mas Deus não tira a misericórdia. Deus disciplina aquele que Ele ama. Porque quem anda sem disciplina não é filho, é o quê? Bastardo. Não é filho. E diz que a disciplina de Deus, quando chega, às vezes traz tristeza, mas ao cabo a pessoa descobre que é para o próprio bem dela. 1 Timóteo 1,15 ele diz: fiel é a palavra e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, disse Paulo, eu sou o principal. Paulo tinha uma angústia muito grande existencial, você sabe. Ele disse, eu sou como alguém nascido fora do tempo. Ele às vezes se sentia lixo, aborto, ou então um grande pecador. Você sabe por quê? Porque ele consentiu na morte de muitos cristãos e na morte de Estevão. E aquilo doía no peito dele, era como uma culpa dentro dele. Então ele disse, ele veio para salvar os pecadores. E a pergunta é, então, ele veio para salvar a todos, e quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. Não, ele veio para salvar aqueles que são dele. Deus amou o mundo, ocumene. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho eterno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, antes de termos Jesus, essa era a nossa condição, éramos pecadores. Em Cristo, nós fomos o quê? Santificados, não somos mais pecadores. Não se veja como pecador. Não permita que nenhuma voz te chame de pecador. Se você tem Jesus, se você já o confessou, você é um santo diante dele. Você é justo, você é sábio, você é santificado. Efésios 2, 8 e 9, ele disse, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom que Deus dá. Ele diz, não é por obras, não é por sacrifício, não é por pagar o preço, para que ninguém se glorie. Muito interessante, porque Paulo fala
a tendência do ser humano é se gloriar. Fui eu. O senhor pode ver a testemunha aqui do meu joelho, tem aqui, olha, foi todo ensanguentado, fui eu. Eu é que te salvei. Aquela irmã está aqui na igreja porque eu lhe disse aqui alguns meses, creio que uns 3 meses atrás, uma pessoa me ligou da minha família e disse: você não foi amputado na tua perna porque eu pedi ao médico. Eu disse: vá te retro, Satanás. Eu não fui amputado porque o Senhor Jesus me curou, amado. Não queira roubar a glória que pertence a Deus e a mais ninguém. Eu não dou glórias a ninguém, amado. Só Jesus Cristo. Só Ele, amado. Só Ele é digno. Digno é o Cordeiro de receber a honra. Não é o homem, porque o homem se gloria. O homem se gloria. Olha como é que às vezes as pessoas tratam outras, porque se acham maiores do que as outras, se acham melhor do que as outras. Olha, pergunta aí na história onde estão os grandes deste país. Estão todos debaixo da terra, amado. Então não perca a sua vida com mimimi, nhenhenhê, nhonhonhô. Você está perdendo melhor a sua vida. Tem gente que adora sofrer, fazendo os outros sofrerem, sofre pessoalmente. Amado, você está perdendo a sua vida. Deus te chamou para viver uma vida em abundância. Uma vida em abundância. Não uma vida de sofrimento, uma vida em abundância. Então você tem que cuidar da sua vida, da sua salvação, com temor e tremor, que você não sabe qual é o dia que Deus disse que era o teu dia final. Os nossos dias estão escritos quando nenhum deles havia ainda. E você não sabe. Eu estava lendo agora no jornal de tarde, uma moça aqui num bairro periférico, estava caminhando com a mãe, de repente o irmão disse assim: a minha irmã está caída. Quando foram ver, tinha um tiro de fuzil no rosto, a menina estava morta. O que é a vida, amado? Pessoas perdem 95% da vida brigando. Porque você sabe quem eu sou. Amado, vai levar flor na cabeça e depois todo mundo se esquece. Então é melhor viver em linha com a palavra, amado. Submetida à palavra. Esta é a vida que vale a pena. A vida feliz. Então a salvação se recebe aqui neste mundo. Sem salvação, não há outro lugar senão o nauseabundo inferno. Nauseabundo inferno. Então diz em versículo 14, esta é a segunda morte para os incrédulos. A segunda morte é para os incrédulos. Paulo disse em Colossenses 3,6, essas coisas vêm a ira de Deus para os filhos da desobediência. Isaías 22,14 diz: o Senhor dos Exércitos declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então, isso são expressões de quem? De quem não tem Jesus. João 5,25 diz, em verdade vos digo que vem a hora e chegou que os mortos ouvirão a voz. Estávamos mortos em pecados e delitos, nós ouvimos a voz. E os que ouvirem, viverão eternamente. Os que ouvirem o Senhor, não é os que fizerem ouvidos de moco, é os que ouvirem o Senhor. E você está ouvindo, você tem ouvidos de ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E depois, irmãos Pim, seguem. E a ovelha ouve o estrangeiro? Não. O mercenário? Não. O estranho? Não. Ele ouve a voz do Senhor. João 6,57. Assim como o Pai que vive em mim enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta. Quem é que se alimenta de Jesus? Por mim viverá. Graças a Deus, meus amados,
por entendermos estas verdades. Os que me ouvirem, só ouve a voz de Jesus quem é ovelha, quem é crente, quem é eleito, quem foi predestinado, amado. O indivíduo pode estar no fundo de um poço. Davi disse: um tremedal de lama, metido com crack, cocaína, prostituição, bebida alcoólica, maus vícios, mentira, a vida enrolada. Mas se ele é de Jesus, amado, ele sai do pó e do monturo e Deus o assenta entre os príncipes desta terra. Diga glória a Deus se você pode. Glórias a Jesus. Então, aqueles que estão perdidos, perderão tudo. A vida e a eternidade com o Senhor. Perderão a glória, porque a morte eterna está aliada ao pecado. E será destruído a pessoa com o pecado. Veja que a Bíblia chama de inferno, chama de Hades. O Hades, o Sheol, o inferno, o lago de fogo, receberá a alma da semente da perdição. Mas, apóstolo, não poderiam todos ser salvos? Olha, se houvesse uma única semente da salvação, todos seriam salvos. Mas desde o início, Deus separou as sementes. E um para a salvação, um para a perdição. Opa, mas um momento, mas isso é uma injustiça? Não há injustiça da parte de Deus. Deus salva quem Ele quer. Não depende de quem quer, nem de quem busca, nem de quem corre. Depende de Deus usar a sua misericórdia. Olha, Deus usou misericórdia para comigo e para contigo. Então, a Bíblia fala de duas sementes. E nós precisamos de ter isto como certeza e convicção. Romanos 9, 20 e 23 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro de desonra? Quem é o oleiro? Jesus. Quem é a massa? Você sabe, eu tenho que explicar isso aqui, porque o oleiro não tem o oleiro direito sobre a massa. Isso aqui em português está assim: não tem o oleiro direito sobre a massa. E massa é massa de oleiro, de fazer alguma coisa. Mas se você conhece os originais do grego e o original do King James Version, no inglês original, na cópia mais fiel entre o grego e o hebraico e o inglês, a palavra diz: from the same womb. Ou seja, do mesmo ventre. Essa massa é ventre. E quem foi o ventre que gerou um vaso de honra e um de desonra? Eva. Eva gerou Abel, vaso de honra, e gerou Caim, vaso de desonra. Tanto que a Bíblia diz que Caim matou porque ele era do maligno. Vamos voltar lá em 23, Romanos 9, 22 e 23. Agora o 23. A fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia. Então diz que tem vasos de ira, os filhos da perdição, que vão para o Sheol, para o Hades, e os vasos de misericórdia, que o Senhor preparou de antemão. Ou seja, estarmos aqui esta noite não foi um ato nosso que decidimos num certo dia.
Não fui eu lá na cama do hospital católico, apostólico, romano, cheio de superstições. Não foi aquele dia que eu disse: hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Não, estava longe de entender isso, muito longe. Eu era cego espiritual. Eu sabia rezar o rosário, sabia rezar as rezas e seguia as doutrinas romanas, mas não tinha um mínimo de conhecimento do Deus vivo. E foi preciso uma experiência dramática. Você não imagina. Eu era um jovem de 21 anos, no auge da minha vida, na flor da minha juventude. E vinha do quartel militar para a cidade, e num percurso, houve uma batida de 2 viaturas, explosão, ninguém sabe o que foi, eram 3:30 da manhã, vamos todos dormindo, e quando eu acordei, amado, eu tinha o meu pé direito aqui, fratura do fêmur, minha perna esquerda com 7 fraturas, 2 expostas, o pé caído, cóccix, bacia, braço, rosto todo arrebentado. Dois anos de hospital. E Deus, no meio daquele sofrimento, porque eu sei o que é padecer, amado. Às vezes você diz: estou com uma dor de dente, quero morrer. Você não imagina o que é ter 7 fraturas, 2 expostas, necrose de tecidos, necrose óssea, gangrena. Você não imagina o que é ficar numa cama do hospital com roldanas, com as pernas presas, com pesos. Ui, dramático, amado. E às vezes eu dizia: não era melhor eu morrer? Deus tinha um plano, Márcia. Deus estava ali trabalhando um diamante, uma pedra preciosa, assim como Ele trabalha na tua vida e na minha vida. Ele pegou aquele diamante bruto e foi trabalhando. Amados, eu não estou aqui caindo de paraquedas aqui nesta obra, amado. Eu estou aqui por uma determinação soberana de Jesus. Porque se não for assim, amado, você não imagina o que é conviver com a morte dia e noite. Eu estava dentro de um CTI 9 meses. Morro da cama da direita, morro da cama da esquerda, morro da cama da frente. Ficou cego, corta a perna, cortou as pernas e os braços. Olha, você não imagina o que é um hospital de guerra. Se você viu o filme Nascido em 4 de Julho, do Tom Cruise, aquela é minha figura ali. Então Deus, houve uma hora que Ele enviou aquela mulher, aquele anjo, que passou por todas as camas e parou na frente da minha cama. E disse: por que você está a chorar? E eu expliquei a esta mulher: estou chorando porque eu estou aqui quebrado, fedendo, necroses. Amanhã um médico vai passar aqui e diz que tem que amputar a minha perna. Disse: Deus tem um plano. Você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo, amado. E começou ali uma luta entre a minha vida e aquela pessoa que eu não sabia quem era. 2 horas ali, vai daqui, eu não acredito, tem que acreditar. E as tantas, ela tirou de uma bolsa um livro chamado Bíblia Sagrada. Ela colocou no meu peito e disse: abra no livro de Job 19:25. Eu sabia lá o que era Job 19:25. Eu sabia rezar Ave Maria. E fomos lá procurando, até que encontrei. E ele disse: leia. E eu estava deitado e disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Amado, acredite, com mão na Bíblia, naquele instante eu fui curado por Deus.
na alma, no corpo e no espírito, e Deus fez de mim um profeta do Senhor, engendrado num leito de morte. Por favor, não menospreze este profeta de Deus. Não menospreze. Isto é puro Deus, amado. Isto é puro Deus. Tem gente que gosta de bater na minha vida. Não toque nos ungidos de Deus, amado. Não mate os profetas. Tem gente que tem tentado contra a minha vida durante muito tempo, amado. Não se alinhe com isso. Deixe Deus fazer a vontade dele, porque ele é boa, perfeita e agradável. Não intente. Então, o Redentor vive, e é tão vivo que eu estou aqui e você está aqui. E nós estamos aqui por um desígnio de Deus. Somos vasos de honra, somos ovelhas, somos trigo. Pastor, e os outros da perdição? São lobos, são joio. O lobo pode virar a ovelha? Não. A ovelha pode virar lobo? Não. A ovelha pode ter atitudes de lobo, mas é ovelha na essência. O lobo pode ter atitudes de ovelha, mas a essência dele é esta. Olha lá, hoje vai aparecer direitinho. Olha lá. Pode ter pele de ovelha, mas se é lobo, amado, eu vou te dizer um negócio. A ovelha até no louvor se vê. Ela começa. Aleluia! O lobo começa. Eu não sou dizimista. E vai comer empadão, amado. A ovelha é humilde. A ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha ouve o pastor dizer, é para lá. Ela diz amém. O lobo diz, é para lá. Ele diz, não, eu vou para cá. Este é o lobo. Cabrita, então, espicha, pula alto. A ovelha é humilde. Você sabe que é uma das características muito importantes da humildade da ovelha. A ovelha, Gálatas 5:22 diz, ela tem fruto do Espírito, ela ama, é alegre, tem paz, tem longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Essa é a ovelha. O lobo, Mateus 12:33 disse, a árvore boa e o seu fruto é bom, a árvore má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. 35. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, o lobo, tira do mau tesouro coisas más. O lobo gosta de uma fofoca, amado. O lobo gosta de uma murmuração. O lobo gosta de um WhatsApp cheio de fofoca. O lobo gosta de mandar vídeos do apóstolo. Então o Senhor fez separação quando, apóstolo? Gênesis 3:15. O Senhor lembra-se quando Adão e Eva pecaram, a serpente os enganou, e Deus disse, eu porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então quem fez esta separação, esta inimizade entre os filhos de Deus e o diabo foi o próprio Deus. Ele separou as sementes. Olha Gênesis 9:25. Disse, maldito seja Canaã. Viu? Maldito. Então a semente da maldição vem lá do ventre de Adão. E depois se confirma em Adão e Eva. E se confirma depois com o pecado original. Então, apóstolo, e esta inimizade entre estas duas sementes, porém, Deus está falando à serpente, serpente, eu vou colocar inimizade entre a tua descendência, portanto existe uma semente
da descendência de Satanás e a descendência da mulher. Haverá uma inimizade. Ou seja, nós não podemos ser amigos do mundo. Nós não podemos ser amigos dos filhos do diabo. A nossa amizade, o nosso reino é o reino da luz. É a igreja de Jesus, são os servos de Deus. Porque há uma separação. E quem a colocou foi Deus. Deus disse: se você quer ser meu amigo, você tem que ser inimigo de Deus. Se você quer ser um amigo do mundo, você não pode ser meu amigo. Então, 1 de João 3,12, 1 de João 3,12, está na página 3 do meu sermão, bispo. 1 de João 3,12, pode andar esses versículos todos, até chegarmos 1 de João aí. Não segundo Caim, que era do maligno, e por ser do maligno ele assassinou. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você vê essas notícias aí no jornal, matou, assassinou, isto é do maligno, amado. O crente jamais tiraria a vida de alguém. Deus disse: não matarás. Porque o único que dá e pode tirar a vida é Deus. Então, ele era do maligno. A semente separada. Abel, semente da salvação. Caim, semente da perdição. Pastor, e em Jesus Cristo se cumpre a promessa da salvação dos filhos de Deus. Vamos lá, Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Ele não disse salvará todos, porque se Deus quisesse salvar a todos, todos seriam salvos. João 1, 12. Os quais não nasceram... João 12, mas todos quando se receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. 13, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nós não nascemos da vontade da carne e do sangue, nós nascemos da vontade de Deus. É por vontade de Deus que você está aqui, é por vontade de Deus que você é salvo, é por vontade de Deus que você viverá a eternidade, é por vontade de Deus que nós nos movemos nesta terra. Nós estamos literalmente nas mãos de Deus. 1 de João 3,10. Nisto são manifestos as duas sementes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Olha, um sinal de que a pessoa é filha de Deus é que ela tem que amar o seu irmão. Então, olha o irmão que está do seu lado e diga: amado, eu te amo. Agora olhe o irmão do outro lado assim: tem que me amar. O Zagalo dizia: tem que me engolir, amado. Eu te amo, meu amado, minha amada. João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Portanto, só se perderá o filho da perdição, os filhos da perdição. Os filhos de Deus, todos serão salvos. Olha, eu vou lhe dizer, uma ovelha tem o mesmo peso no coração de Deus do que 99. Porque a Bíblia diz que ele parou as 99 e foi lá buscar a ovelha que estava perdida. A mim me buscou em África, em Angola, em Luanda, no hospital militar. Cada um de nós tem uma história. Diz que o Senhor varre a casa, encontra a dracma perdida. Então, a dracma perdida éramos nós. Estávamos perdidos em pecados e delitos, estávamos mortos, mas éramos dele, sempre fomos dele, sempre fomos ovelha. Estávamos apenas desgarrados, nem sabíamos que éramos ovelhas. Mas um dia o Senhor nos fez ouvir a sua voz, ouvimos a palavra da verdade, a fé veio, nós o confessamos como Senhor e Salvador e fomos salvos. Quem começou esta obra? Jesus. Quem terminará esta obra? Jesus. Alguém pode interromper essa obra? Não. Pastor, mas me diga uma coisa. Nós temos aqui uma senhora, parecia que era crente, ela ficava, ela voltou para Macumba. Deixa eu dizer uma coisa, ela nunca foi salva.
Porque na prática do pecado vivem os filhos do diabo. Claro que a pessoa, uma coisa é a ovelha ter uma atitude de lobo. Às vezes a pessoa não está bem, fala um negócio que não devia ter falado, murmura um troço qualquer, sabe? Se equivoca em alguma coisa, se perturba. Mas se é filho de Deus, amado, ele tem um momento em que cai em si e diz: uau, na casa do meu pai há fartura e eu aqui gastando a minha vida no mundo. E volta. Olha, nós temos aqui irmãos na igreja, nós temos um senhor aqui na igreja que foi salvo, diz, segundo ele diz, é uma pessoa idosa, diz: a minha avó me levava à igreja, à assembleia e tal, eu confessei a Jesus, quando cheguei à adolescência me desviei. Viveu aí no mundão, apanhou da vida e perdeu, e chegou aqui de cabelos brancos chorando. Você sabe por quê? Quando a semente cai, amado, ninguém arranca a semente. Se você ensina uma criança, ele chega velho e não se desviará. Então esse senhor poderia estar fora da igreja? Não, é ovelha. A ovelha tem que estar no redil. Salmo 58, 3, olha que versículo aí. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem, já se desencaminham. E sabe qual é o modus operandi dele? Proferem mentiras. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus tem um bebê, aquele bebê, diz a Bíblia, é santo. Quando um filho do diabo tem um filho, diz que é um ímpio que desde a concepção, aquele espermatozoidezinho ficou lá, já era ímpio. Já dizia: sai, passa para trás, é minha vez, é minha vez, é minha vez. Já entrou no ovário na briga. No óvulo, a minha esposa me corrigiu, no óvulo, ele já saiu dando pontapé, mentira, afogando o outro. Tinha lá um pequenininho, estava meio mole, ele botou-lhe o pé em cima, afogou lá, e disse: sou eu. E diz que quando foi concebido lá no óvulo, já era ímpio. E quando nasceu, e o médico tirou, ele já lhe olhou com aquele olho de lobo. E em vez de chorar, ele já... Aí de pequenina, amado, já quebra tudo em casa, já arrebenta tudo, já bate na cara da mãe, já se desencaminha, começa a cheirar um negócio brabo, não sei de que, a fumar, e a vida dele é mentirosa, profere mentiras, porque está na essência. Está na essência, no DNA. Você sabe qual é o teu DNA? Jesus. Jesus, você é a imagem e a semelhança de Jesus. Não é isto maravilhoso? E o último versículo desta noite, aleluia! Quem está entusiasmado, diga amém. Quem está triste, diga amém. Quem é ovelha, diga amém. Quem é lobo, diga. Não diga. É melhor não dizer. Te peguei. Já tinha uma irmã. A irmã já estava dizendo, mordeu na língua. Até o Ruth, que chama Ruth, como é que é? O rote já caiu. Já a pessoa já pegou, já guardou o rote. Na boa. Quem está feliz, diga amém. Quem está infeliz, não diga amém. Como? Eu confundi todo mundo. A Bíblia está dizendo que eu confundi todo mundo. Quem está feliz, diga amém. Quem é ovelha, diga amém. Pronto, não vamos dizer mais nada para não confundir. Mas só
just in case. Que lobo diga amém. Você não imagina o que eu tremi agora aqui em cima. Cheguei num arrepio. Olha, vamos lá, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Ele é rei, ele é Senhor. Último versículo. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Sabe, o ímpio quando nasce, faz uma cara feia para o médico. O médico dizer, gente, o que é? Feinho aí. Mas olha a diferença de quem é concebido em Deus e quem é concebido pelo diabo. Hein? Nasce, desencaminha, profere mentiras. É ímpio. Lago do fogo. Agora veja o santo. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Por isso é que nós trazemos as crianças para consagrar. Desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre. Quer dizer que isso não é um acaso, apóstolo. Não, isto é tudo um desígnio perfeito, pensado friamente por Deus. Desde o meu nascimento eu me entreguei. Quer dizer, quando o bebê nasceu, o médico diz, oh, que linda. A vovó diz, oh, coisa maravilhosa. O pai acha que é a coisa mais linda do mundo. A mãe diz que, oh, que coisa linda. Às vezes nasce um feinho com aquele narizinho assim. E a mãe diz, oh, que coisa linda. É de Deus, amado. Pronto, é de Deus. Aqui estão óbvios as duas sementes. Porque o ímpio nasce. Você... Naquele percursozinho, é óvulo que chama? O óvulo. A guerra que tem, porque são vários milhões, né? E tem sempre um mais atrevido. E ele fica, eu vou te matar, eu vou te pegar, vou cortar o pescoço, vou dar um tiro. E os outros todos vão ficando para trás, coitadinho, com medo. E passa, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Agora, aquele que no ventre da mãe, mano, ele vai, ele fica, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí vem lá uma apressadinha querendo passar, diz, por favor, siga em frente, dá mais uma rezadazinha, passa para frente, mas numa boa. Por quê? Porque desde o ventre tu és o meu Deus. Por isso é que nós somos contra o aborto, amado. Porque desde o ventre nós não somos nossos. Desde o ventre, tu és o meu Deus. Desde o ventre. Quer dizer que isso não é um acaso na nossa vida. Não. Quando nossos pais nos conceberam, Deus colocou lá o Espírito. Os nossos pais nos conceberam na carne. Só podiam fazer isso. E dentro daquele corpinho lá, Deus colocou o Espírito dele. E quando nós nascemos, já nascemos de Jesus. Claro que alguns de nós fizemos um monte de besteiras na vida, mas éramos de Jesus, amado. A gente nunca, olha, eu vou dizer uma coisa, nada nesta terra nos poderia trazer felicidade e bem-estar. Nada. Você poderia ir à lua, você não seria feliz, amado. Não existiria bem-estar, alegria, vida, se você não estivesse na condição que você está hoje, na igreja como um salvo, como um vencedor, lavado no sangue de Jesus, redimido, nascido de Deus, com obras preparadas de antemão, obras boas. Então diz que logo que nasce, a pessoa se entrega. Mas lá dentro do ventre da mãe, a semente da salvação, ela já confessa. Olha, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Então Davi tinha esta certeza. Estava lá no ventre, mas sempre foi de Deus. Aí você vai ver a vida dele, né? Deu um problema aqui, problema lá, e meteu-se num rolo de vida. Mas Deus disse, você é um homem segundo o meu coração. Apesar de todos os pesares,
você é um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele tinha consciência que estava lá no ventre da mamãe, mas Deus já era o Deus dele, Jesus já era o Senhor dele. Então eu quis lhe mostrar hoje as duas sementes. Biblicamente, nós tínhamos muitos versículos, mas a hora avançou. Você tem na apostila para estudar depois em casa. Mas essas duas sementes me dão a tranquilidade de nós sabermos que nós estamos no caminho certo, ouvindo a voz certa, seguindo a direção certa, em perfeita vitória, em harmonia com o Criador. Somos ramos enxertados na videira verdadeira. E olha, eu termino dizendo, o teu ramo vai dar muito fruto. Deus vai te aparecer esta semana. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus Cristo. Pai amado e bendito, eu quero te louvar e te engrandecer, Pai. Maravilhoso como tu és. Tu nos mostraste esta noite, Senhor, o que é a semente da perdição e da salvação. Tu nos mostraste a tua soberania. Tu nos mostraste, Senhor, como os teus desígnios já tinham sido estabelecidos desde antes da fundação do mundo. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, para que o Senhor nos use, para que o Senhor faça de nossa vida, Senhor, algo tão poderoso, para que todos vejam o brilho de Deus na nossa vida, sendo sal e luz nesta terra. A minha oração é também a liberação de uma palavra de prosperidade, de uma palavra de cura, de uma palavra de libertação, de uma palavra de vitória para a tua vida. Fique atento à oportunidade ou às oportunidades que o Senhor te dará esta semana. Ele te aparecerá e Ele vai dizer, este é o caminho, em nome de Jesus. E os que recebem a palavra, digam amém, amém e amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, a bispa vai impetrar a bênção final. Glória ao Senhor. Levante as suas mãos para os céus, com alegria. Agradeça a Deus porque nós somos ovelhas benditas do Senhor. Obrigada, Senhor, pela eleição, Senhor. Obrigada porque aprove no teu coração chamar-nos para sermos filhos teus, ovelhas tuas, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós sairemos daqui descansando, porque tu és o nosso Pai. Nós temos a certeza que tudo já está preparado para as nossas vidas. Nós tomamos posse, Senhor, de uma semana onde tu te mostrarás para cada um aqui presente, Senhor, com bênçãos sem medida, Senhor. Senhor, traz as nossas mãos, Senhor, toda a riqueza dessa terra, Senhor. Traz saúde, Senhor, traz harmonia familiar, Senhor, em nome de Jesus. Que aquele milagre tão esperado aconteça nesta semana, para a glória do teu nome, Senhor. Dá ordens aos teus anjos que nos guardem, Senhor. Torna-nos invisíveis para os males, Senhor, desta terra, porque tu és um Deus maravilhoso. Olhe para o seu irmão antes de sair e diga, Deus vai nos surpreender. Amém. Graça e paz.